Olá, galerinha, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre fração e porcentagem. Vamos começar falando sobre porcentagem. Então, vamos lá. A porcentagem pode ser apresentada de três maneiras diferentes. Então, a gente pode utilizar o símbolo de porcentagem, por exemplo, 5%, 3%, 45%, e aí vai acompanhar o símbolo. Ou então, a gente também tem outra forma de representar, com o denominador igual a 100. Por exemplo, 25 sobre 100, a gente fala que é 25%, então a gente tem uma fração. Ou 87%, 87 sobre 100, também tem uma fração. E 93 sobre 100, 93%. Ou até mesmo podemos representar essa porcentagem em forma de decimal. Então, a gente tem aí, ó, 0,03 é igual a 3%, 0,32, 32%, e 0,95, 95%. Continuando nosso assunto sobre porcentagem, nós vamos falar agora sobre transformando uma fração em porcentagem. Então, para transformar uma fração qualquer em porcentagem, basta igualarmos o seu denominador a 100. Então, aqui, exemplo, reescreva a fração 3/4 em forma de porcentagem. Como o denominador é um divisor de 100, podemos calcular o fator multiplicativo dessa fração, dividindo 100 por 4. Quando eu divido 100 por 4, eu tenho o resultado 25. Então, se eu pegar esse resultado 25 e multiplicar pelo meu numerador e pelo meu denominador, igual o exemplo aí dado, eu vou ter 3 vezes 25, que é 75, e 4 vezes 25, que é 100. Logo, vou ter uma fração 75 sobre 100, que vai dar 75%. E aí, a gente vai transformar, uma fração em porcentagem. E agora, nós vamos falar sobre como transformar uma porcentagem em uma fração irredutível. Então, como toda porcentagem é uma fração de denominador 100, podemos transformá-la em fração irredutível, simplificando essa fração ao máximo. Então, exemplo, transforme a porcentagem 40% em fração irredutível. 40% é a mesma coisa de 40 sobre 100. Então, eu vou verificar por quanto que o 40 e o 100 é dividido, eles dois serão divididos por 20 ao mesmo tempo. Então, se eu pegar 40 e dividir por 20, vai dar 2. Se eu pegar 100 e dividir por 20, vai dar 5, dá 2/5. Transformei a porcentagem 40% em fração irredutível. Agora, vamos ver como que é o cálculo da porcentagem de um número. Para calcular a porcentagem de um número, basta multiplicá-lo pela fração ou número decimal correspondente. Por exemplo, eu quero determinar quanto é 30% de 220. Então, eu vou pegar esse 30%, vou transformar em fração, que é 30 sobre 100, e vou multiplicar por 220, porque o D na matemática é a multiplicação. E é só fazer essa continha de multiplicação. 30% vezes 220. Vou multiplicar o 30 por 220, que vai dar 6.600, sobre 100. E aí, é só eu simplificar os dois zerinhos de cima com os dois zeros de baixo, vai dar 66. Essa primeira resolução é o método mais utilizado, mas mesmo assim vamos verificar agora a segunda resolução. Como 30% corresponde também a 0,3, a gente pode transformar essa fração em decimal e multiplicar por 220, que vai dar 66 também. Tem muitas pessoas que preferem fazer com fração porque tem alguma dificuldade em trabalhar com decimal. Mas vocês também podem fazer por decimal, que vai dar a mesma resposta, beleza?